mundo sabe, tudo que você precisa, Araújo tem. Aquele produto manipulado? Tem. Algum medicamento difícil de encontrar? Tem. Vacinas? Tem de vários tipos. E ração pro pet? Ração? Tem também. Tem tudo pro vovô, pra mamãe, pro bebê e pra quem ama novidade. E se você tem pressa, ali no site e no app da Araújo tem clique e retire. E também entrega em todo o Brasil. Precisou? A Araújo tem tudo e um pouco mais. Bem, vou começar aqui devagarzinho, só para dar boas-vindas e fazer a abertura formal. Esse é o terceiro dia que a gente está fazendo o evento Mulheres. Começamos, então, na segunda-feira, dia 8/3, o Dia Internacional da Mulher. Tivemos um evento fantástico de 3 horas, começamos às 9 horas da manhã, fomos até às 12. Quem abriu o evento foi a ministra Carmen Lúcia, que deu um show. Inclusive, na sequência a isso, fui ver o livro dos 40 anos do Mater Dei e uma das pessoas que fazem a abertura é a própria ministra Carmen Lúcia. E aí, na sequência a esse evento de segunda, a gente teve ontem, terça-feira, dia 9, a participação da Esther Chatan, que é uma mulher empreendedora responsável pela criação da Ornari, que é uma das principais marcas de mobiliário premium que a gente tem no Brasil. E agora, nessa quarta-feira, a gente tem mais um momento para lá de especial nessa nossa semana, que eu vou falar já já. Agradeço, então, de maneira muito especial a Anglo América, a Drogaria Araújo, a Líder Aviação, ao Banco Mercantil do Brasil, ao Sindipaz, ao Super Nosso, à Unifipmoc e a Uzi Minas. Um agradecimento mais do que especial a cada uma dessas empresas. E neste terceiro dia, a gente já teve aí vários momentos de política, de empreendedorismo. Nós vamos fazer, então, vou falar duas coisas aqui que a gente está fazendo ao longo do programa. A Drogaria Araújo está com uma ação especial para todos os participantes. Ela está oferecendo um crédito de R$ 60 para compras acima de R$ 120 pelo aplicativo Rappi. E nós vamos fazer um sorteio final de kits de vinho e gin do Super Nosso na finalização do evento no dia 12. Então, só fazendo esses dois adendos aí. E também hoje, para as pessoas felizadas que estiverem acompanhando o nosso evento agora, nós vamos fazer 2 sorteios de 2 check-ups no Mater Dei. Olha que presente bacana. Que vão ganhar também 2 livros que celebraram, que marcam aí a trajetória dos 40 anos do Mater Dei. Isso tudo nesta noite. Então, em resumo, é isso. Agradecemos nossos patrocinadores e agora eu vou dar boas-vindas formalmente para as nossas convidadas desta noite. Maria Norma, que está aqui à esquerda, Maria Norma Salvador. Ela é vice-presidente administrativa e financeira comercial da Rede Mater Dei de Saúde. Ela é médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, com especialização em ginecologia e obstetrícia. E é pós-graduada pelo PGA da Fundação Dom Cabral e pelo INSEAD na França. Foi conselheira da Associação Nacional dos Hospitais Privados e é membro do Conselho da Associação de Hospitais de Minas Gerais. A Márcia Salvador Gel é vice-presidente assistencial e operacional da Rede Mater Dei de Saúde. Ela é médica pela UFMG, é coordenadora das equipes de ginecologia, obstetrícia e uroginecologia da Rede Mater Dei. Segunda vice-presidente da Central de Hospitais de Minas Gerais, vice-presidente do Comitê de Relacionamento Associativo da Associação Nacional de Hospitais Privados e membro do Conselho de Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. É também autora e coautora de vários trabalhos científicos. A Lara Salvador Gel é médica e acionista, é graduada pela Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em processos e inovação na Eretz-Bio, do Hospital Albert Einstein, com cursos de Business em London, na London School
of Business and Finance e na Harvard, e na Universidade de Nova York. É membro do Conselho Empresarial de Relações Humanos da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais e diretora de Relações Institucionais do Centro de Apoio e Inclusão de Contagem. E, para finalizar, Renata Salvador Grande, diretora comercial e marketing da Rede Mater Dei. Ela é advogada pela Universidade AMB, Morumbi, Master em Marketing com certificado avançado para executivos da MIT. E, enfim, são essas 4 personagens que a gente tem a alegria de receber nessa noite. E antes de partir para o nosso evento, só lembrando que esses sorteios serão feitos aqui no final dessa live pelos e-mails que foram cadastrados. A gente tem um programa que é um programa que fará esse sorteio, que é exatamente, para não falhar, é o sorteio Gol. No final, a gente vai fazer esse sorteio, então. Bem, doutora Márcia e doutora Maria Norma, vocês, então, estão caminhando aí com essa construção do Mater Dei ao longo dos anos. A Lara e a Renata são aí uma nova geração que está chegando. E o objetivo aqui desses dias que a gente está conversando com tantas mulheres especiais é realmente entender o que de fato se passou ao longo desses últimos 12 meses de Covid. Mas, falando com vocês especificamente, é óbvio que a gente quer falar um pouco sobre a história do Mater Dei, esses 40 anos que se passaram, o que houve de evolução em relação ao posicionamento, à participação das mulheres, e eu acho que a gente vai ter uma ótica aqui, uma visão muito legal em relação a essas 2 gerações. Então, minha cara doutora Maria Norma, e só fazer um registro aqui. Eu tenho uma admiração enorme por tudo que vocês fazem, então eu queria só fazer um registro aqui de agradecimento ao doutor Salvador e à doutora Maria Norma, que são os responsáveis por ter iniciado toda essa história. Maria Norma, em relação a mudanças que você, de fato, identifica no posicionamento da mulher como profissional, como executiva, como parte de um negócio, como é, por exemplo, o Mater Dei. O que você enxerga que, de fato, se transformou nesses últimos tempos? Desde quando você começou a sua atuação no hospital e o momento que a gente vive agora. O que de fato modificou no seu entendimento no que diz respeito à posição da mulher? Bom, Gustavo, primeiro, eu te agradeço, né, por a gente estar aqui participando hoje, aqui junto com vocês, mas eu acho que eu posso me considerar uma pessoa especial por ter nascido numa família especial. Então, a posição da mulher na nossa família, desde muito cedo, eu considero que já foi diferente. A gente tem uma mãe que trabalhou e estudou medicina desde muito cedo. Na época, não era comum termos colegas cujas mães trabalhavam fora. Então, nós crescemos nesse ambiente onde a mulher tinha que estudar, trabalhar, assim como nossos irmãos, Márcia e eu. Então, a partir daí, eu acho que a gente vem, ao longo desse tempo todo, vendo uma evolução por parte da mulher querer trabalhar, da mulher querer estudar e sair para fora. Eu fiz medicina, como você falou, fiz metade do meu curso eu fiquei entre a medicina e a administração de empresas. Depois eu formei na medicina, parei a administração, porque ciências médicas eu tinha aula à noite. E durante esse tempo todo, é muito comum a gente ver como foi aumentando a participação das mulheres nas faculdades. A minha faculdade de administração tinha menos mulher, a faculdade de medicina já tinha uma quantidade muito maior e mais vontade elas tinham de querer ir à frente da sua profissão. Passamos por um período, eu acho que de um extremo muito grande, onde a mulher queria só trabalhar e não queria, por exemplo, ter filhos, engravidar, deixava sempre para mais tarde, até o momento que agora ela está sabendo conciliar melhor
e conseguindo casar, ter os filhos e conseguir seguir a sua profissão. Então, eu acho que a gente vem evoluindo nisso, a gente tem percebido aqui na rede Mater Dei, por exemplo, onde o maior número de funcionários são mulheres, que todas conseguem conciliar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E eu acho que a história que a gente aprendeu em casa, a lição, foi muito importante para isso. Tá claro, eu vou pegar carona no que você acaba de dizer aí, e aí você acaba de dizer uma situação interessante, não só pela formação familiar da sua mãe, de vocês, o manejo aí desse processo, mas você disse aí uma pergunta que eu iria fazer, que é vinculada ao volume de colaboradoras femininas, por exemplo, no Mater Dei. Eu escutei eu não estou lembrando quem foi que falou isso. Se não me engano, foi a deputada Grace. Parece que da tropa que está aí atuando na frente do Covid, para poder dar sustentação a esse atendimento à população brasileira de maneira geral, parece que mais de 75% são mulheres. São mulheres que estão aí à frente dos hospitais, das instituições, dos equipamentos que estão prestando esse atendimento à população brasileira. Como é que é essa história aí dentro do Mater Dei, doutora Márcia? A questão, vamos falar de colaboradores. Vocês têm, de fato, um volume muito maior de mulher, é isso? Boa noite, Gustavo, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada aí pelo convite. Eu acho que, eu tenho certeza disso, né? Nós fizemos um levantamento recente, eu não sei te dizer como que era 40 anos atrás, mas recentemente nós fizemos um levantamento, 78% das pessoas que trabalham no hospital são mulheres, né? Então, é um número muito expressivo. 48% das lideranças do hospital são mulheres. E no conselho de administração, 20% são mulheres. Então, eu acho que a mulher não só está mais presente na área da saúde, né? É uma presença maciça de mulheres. Eu tenho 2 filhas médicas, uma é a Lara, que está aqui, a Lívia, e a minha nora, a namorada do Gui, também estuda medicina. Ela estava me falando esse final de semana que eu acho que tem 50 pessoas na sala dela, 40 e poucas são mulheres, então eu acho que a maioria da enfermagem são mulheres, fisioterapia mulheres, fonoaudiólogas mulheres, então eu acho que a força de trabalho feminina na saúde é muito grande. E pegando esse gancho aí do Covid, eu acho que o mundo inteiro viveu um estresse enorme, né? Sem dúvida nenhuma, está vivendo ainda, nós não pensávamos, um ano depois está vivendo aqui, né? Essa terceira onda, que a gente pode dizer que é uma terceira onda. E eu acho que a mulher... a gente conversando com as pessoas que trabalham com a gente, as médicas, o corpo clínico, eu acho que ela sofreu um pouquinho mais, né? Porque além dela estar na linha de frente, não tem escola, né, Gustavo? Então, hoje nós sabemos que eu acho que a mulher passa por determinadas épocas da vida, né? Eu acho que, por exemplo, a época que a Lara está, eu acho que é extraordinária, porque ela já formou, está trabalhando no que ela gosta, está encontrando o caminho dela, está com a perspectiva aí que ela vai estudar fora e está, vamos dizer assim, entre aspas, livre, leve e solta, né? Sem os compromissos que uma casa e filho traz. A Renata, que está aqui, eu já acho que já está numa fase que deve ser a fase, eu não acho, não, eu tenho certeza que é a fase mais difícil da vida da gente, né? A Renata está com um neném de 4, 5 meses, tem uma menininha de 5 anos, sem escola, né? O marido trabalha, ela trabalha muito, o trabalho no hospital é muito puxado, né? Nós costumamos dizer que seja mulher, seja homem, a gente tem que atender a demanda que o hospital precisa, né? Então, nós estamos lá e esses problemas domésticos, por mais que seja uma empresa familiar, a gente tem que dar resultado, a gente tem que estar presente. Então, eu acho que é um desafio enorme. E aí, depois, os filhos crescem, né? Já abandonam
o lar, ou saem do lar, né? A fase abandono é muito forte, mas saem do lar e está na fase que eu e Maria Norma estamos, que a gente já tem tempo para dedicar ao trabalho, tranquilidade para ter um lazer, tranquilidade para saber que Maria Norma está numa fase, que eu acho que ela está numa fase deliciosa, que é das netas dela. Eu ainda não tenho neta, né? Mas ela tem 2 netas, então ela pode curtir as netas com calma, sem ter obrigação de ser mãe. E aí, no Covid, teve esse desafio, né, de estressar ainda mais as nossas mulheres, porque o medo de transmitir a doença em casa veio muito forte, né? Eu tenho certeza disso. Aos poucos, durante o ano, o que mudou nos últimos 12 meses? Nós aprendemos muito a lidar com a doença, nós aprendemos muito que os exames, o cuidado com a saúde deve permanecer o mesmo. Nós temos hoje 2 hospitais funcionando no Mater Dei, um Covid e um não Covid, então não há risco de uma pessoa se contaminar indo para o hospital buscar uma melhoria da sua saúde. Nós tivemos evidências lá para abril, maio, foi quando a gente lançou uma campanha, Sintomas que Não Podem Esperar, de que os doentes estavam chegando muito grave no hospital, né? Quadros que a gente não tinha visto antes. Então, isso estressou demais, nós aprendemos a lidar com a doença, e eu acho assim que o pico que a gente achou que era em julho foi pior em final de novembro, início de dezembro, está sendo pior agora e a gente está enfrentando com muito mais tranquilidade. Então, acho que foi um ano de muito aprendizado, de muita paciência, e que a gente teve que comunicar muito com o público. E a comunidade médica, científica, foi muito desafiada, né? Por fake news, pelas coisas que saíam na mídia, por pacientes exigindo tratamentos infundados. Teve aí essas ondas que eu acho que foi um estresse grande. Claro. Eu queria escutar um pouquinho, então, já pegando carona aí no que você citou da Lara e da Renata, eu vou passar ali pela Renata um pouco e já vou na Lara. Renata, pelo que eu estou entendendo, você está num momento um pouco diferente da Lara, vocês 2 são primas, pelo que eu entendo você já é mãe, você já está no momento aí de maternidade e fazendo essa mistura aí da responsabilidade do trabalho, as necessidades do trabalho com a sua casa. Escutando ali o que a Maria Norma falou no início da formação familiar, você está ainda mais consolidada nessas colocações que ela fez. Você já vem de uma nova geração que carrega tudo que ela disse. Como é que você, então, enfrenta e se tem dificuldades ou se sente algum tipo de diferença por ser mulher no momento que você se posiciona profissionalmente na rede Mater Dei? Então, eu queria entender como é que você está fazendo essa mistura de maternidade, de mãe, de esposa, com a parte da empresa, sabendo que você já começa aí, já nasceu dentro de um ambiente 100% do que já é o Mater Dei, do que já é a história da sua família. Primeiro, boa noite, né, Paulo, Gustavo, obrigada pelo convite, um prazer muito grande estar aqui. E acho que a doutora Maria Norma, né, tia Maria Norma, ela foi muito feliz no início da fala dela, quando ela falou que a gente tem um exemplo muito forte, né? Doutora Norma, minha avó, eu acho que ela, outro dia eu estava até conversando com ela e perguntando um pouco para ela como que foi essa vivência dela nesse momento, no mesmo momento que eu estou de vida, e é uma escola sempre conversar com ela e ouvir tudo que ela tem aí para dividir com a gente. Com certeza é um momento muito desafiador, né? A minha gravidez ela foi praticamente toda durante a pandemia e era um momento que a gente estava sendo muito exigido aqui no hospital, né? E por ter uma paixão muito grande pelo que a gente faz, não é só trabalho, né? Então, assim, para mim era o meu dia a dia que estava ali, que estava continuando. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso que eu faço aqui e um amor muito grande. Então, apesar da gravidez, apesar de grande parte estar de repouso na gravidez por motivos, né, médicos, eu trabalhei muito. E trabalhei muito porque a gente precisava entregar ainda mais, né? A gente foi ainda mais acionado
no ano de 2020, e isso continua no ano de 2021. A gente tem uma relação muito próxima, né, com os nossos pacientes, com o corpo clínico, com as operadoras. Então, a gente brinca que o nosso telefone ele fica realmente ligado 24 horas por dia. E dividir isso, né, essa paixão pelo trabalho com a paixão pelos filhos, é algo que exige um equilíbrio aí, né, uma matemática que não é simples. Como a doutora Márcia falou, tia Márcia falou, eu estou com um bebê, né? Ele faz 5 meses hoje, João Pedro faz 5 meses hoje, Maria 5 anos, inclusive eu entrei na hora exata porque eu estava aqui no FaceTime, porque ainda estou aqui no hospital, então dando o boa noite para ela, e eu acho que uma coisa que é super importante para mim, né, nesse equilíbrio entre mãe e profissional, é que o tempo que eu tenho com eles é de extrema qualidade. Então, quando eu estou com eles, eu estou realmente com eles. Então, às vezes eu saio do hospital, né, um pouco mais cedo, e o tempo que eu fico com Maria, que eu fico com o João Pedro, é o tempo deles. Então, e depois, não quer dizer que eu não vá voltar a trabalhar. Então, depois que eu coloco eles na cama, eu vou resolver mais algumas coisas. Mas, como eu falei, acho que esse prazer, né, essa paixão pelo negócio que foi passada aí tanto pelo vovô, doutor Salvador, desde o início, eu, quando eu entrei aqui no hospital, tinha 18 anos, né? Eu estou no hospital há 14 anos, então eu entrei aqui como estagiária e eu entrei aqui porque ele queria estimular em mim a comunicação. Então, a primeira coisa que ele virou para mim e falou assim: Renata, você precisa se comunicar melhor, então o que você está fazendo? Eu falei, estou de férias. Eu fazia Direito e Administração na época, eu fazia os 2 cursos, e ele falou, você está de férias, então o que você acha de você passar esses meses de férias no hospital com a gente, para você conhecer um pouco do negócio? Na época eu falei assim, acho que não, eu nunca tinha pensado a respeito, né? Entrei no setor de compras como estagiária e nunca mais saí, né? E eu Quantos anos? 14? Não, 18. Tinha 17, 18 anos, Tem 14 anos que eu estou aqui no hospital. E aí entrei no setor de compras, no hospital, e me apaixonei. E me apaixonei, assim, o exemplo que a gente tem aqui dentro, né, das mulheres da família, que são muito fortes, né? Então, hoje eu brinco, né, que tia Maria Norma é minha médica, é minha tia, é minha chefe, é minha mãe emprestada muitas vezes. Então, assim, é um exemplo de dia muito forte e, assim, tem a compreensão, né, do momento de vida que a gente está, mas tem a cobrança também que é muito grande, né? Porque a gente é muito exigida, a gente precisa de entregar resultado. Acho que por ser uma empresa familiar, a gente tem uma responsabilidade ainda maior com essa entrega, né? E por estar na área da saúde, isso ainda se fortifica ainda mais, né? Aumenta ainda mais. Então, acho que é isso. O equilíbrio, ele não é fácil, mas eu acho que quando tem uma paixão, um amor pelos 2 lados, eu acho que a gente faz dar certo. E nada disso seria possível também se eu não tivesse um marido que me apoia demais. Então, é um marido assim que esteve comigo, né, desde o início do namoro. Eu já contei para ele um pouquinho dos meus sonhos, do que eu ia precisar de passar, de construir para eu chegar onde eu queria. E a gente até em alguns momentos questionou, né? Falou assim, será que nós vamos passar por... Ele me perguntou, você quer mesmo? Você está sofrendo, não está fácil. Você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Eu preciso fazer isso porque eu sei que passando por isso, além do aprendizado, do crescimento pessoal meu, vai ser essencial para que eu seja uma profissional feliz. Então, acho que é um pouco isso. Claro. Agora eu queria escutar a doutora Lara. Pelo que eu estou entendendo, a doutora Lara é a mais nova aqui e a que está se organizando aí para os próximos passos. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, Lara. Você é médica e é acionista do Mater Dei. Como é que você está se preparando aí para os próximos passos? Você formou tem quanto tempo? Fala um pouquinho disso. Então é isso, né? Boa noite. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Então, eu formei foi em 2019, na PUC. Tem pouco tempo que eu tenho de formada. E um pouquinho da minha história foi... desde nova eu queria fazer medicina,
né? A gente tem a família inteira de médicos e a gente vê todo dia, desde nova, a dedicação de todo mundo. Quando é que foi a sua decisão de fazer a medicina? Com qual idade? Na verdade, tipo assim, desde que eu sou bem novinha, eu sempre achei que eu ia fazer medicina, só que por ter a família toda de médico, eu sempre tentei achar uma outra profissão, porque podia ser só influência. Então, desde nova, eu gostava de medicina, mas sempre procurei outras profissões. Já quis trabalhar com turismo, ou então veterinária, já pensei em diversas outras profissões, mas eu sempre voltava para a medicina. Eu falava, não, é isso que eu gosto. Uma coisa que eu lembro que eu até relatei durante o meu TCC da minha faculdade, que é um TCC um pouco diferente, que é um pouco contar sobre a sua experiência de vida. Eu contei que eu lembro muito claro na minha memória, eu novinha indo visitar minha mãe no hospital, no consultório, e amando o cheiro do hospital, amando ver as pessoas circulando pelo hospital e o movimento, e ver aquela agitação do dia a dia do hospital. Eu sempre, desde novinha, já gostava. Então, acabou que foi, naturalmente, eu segui por esse caminho de medicina. E aí, na faculdade, no 8º período de faculdade, a gente tinha lá na PUC uma matéria de gestão de saúde, e eu via que as pessoas tinham muito... A professora estava com certa dificuldade em falar sobre gestão para os alunos de medicina, e as pessoas não estavam muito interessadas nesse assunto, mas ao mesmo tempo queriam entender, então vinham me perguntar, porque por causa do hospital, vinham me perguntar algumas coisas. Então eu comecei a ir na minha mãe e perguntar, mãe, o que é isso e isso? Quando acontece, quando isso e isso acontece? Então eu fui perguntando para ela algumas coisas, e aí vem aquela, né, todo mundo já, nós todos sabemos, né, que o meu avô, ele é cheio de frases que ele fala da vida e de filosofias, e são frases muito marcantes durante a família, e é um pouco do que a Renata falou também, que você só gosta de uma coisa quando você conhece aquela coisa. Então, eu conhecendo esse lado da gestão do hospital e como funcionava para ensinar meus colegas na sala de aula, eu comecei a gostar muito desse lado de gestão em saúde. Então, eu fiquei durante um ano ali batalhando internamente comigo se eu ia realmente abandonar a parte da assistência, né? Que eu queria ser ginecologista obstetra, e se eu iria seguir pelo caminho da gestão. E seguindo o caminho da gestão, eu também sabia que tem todo essa questão do processo sucessório na nossa família. Então, igual a Renata falou, que é um processo que você tipo assim, é trabalhoso e realmente você tem que dar muito de si. E aí eu estava assim, tá, eu vou sair da ginecologia e ir para esse processo. E aí eu decidi, depois de um ano de batalha internamente, que seria esse caminho que eu queria mesmo, da gestão, que eu apaixonei por esse lado da gestão em saúde, e comecei a fazer, então, estágios dentro do hospital relacionado a isso. Comecei a fazer alguns cursos fora para ir aprendendo algumas questões relacionadas à gestão, porque na faculdade de medicina você realmente não tem acesso a esse. E formei, então, em 2019, com essa certeza de seguir pelo caminho da gestão. Comecei a trabalhar no hospital, então é parte um pouquinho, né, dessa parte do nosso processo sucessório. Então, comecei a trabalhar no hospital. E agora, eu estou desde setembro do ano passado, eu estou no Einstein, trabalhando, né, em São Paulo, com a questão de inovação em saúde. Que aí, dentro do hospital, eu comecei a mexer muito com novos negócios e novas formas de pensar a saúde e a medicina. Então, eu procurei agora seguir esse caminho da inovação dentro da saúde. Então, agora é onde eu estou no meu trabalho. E é o que você está fazendo agora, buscando esse conhecimento de inovação em saúde para trazer para cá. Isso, um pouquinho disso que eu estou fazendo agora. E aí, depois, eu ainda vou fazer o meu MBA, que é um pouco do caminho que a Renata, o Zé e o Felipe, né, meus outros primos que estão aí na diretoria do hospital, já fizeram também.
Eu vou passar a palavra para o Paulo César fazer alguma pergunta, porque eu tenho várias aqui, se eu não deixar ele, eu vou ficar fazendo todas. Mas antes disso, eu vou ler uma frase aqui, que foi uma das que mais me impactaram nesses últimos tempos, e eu li ela tem 2 dias, se não me engano. É preciso roubar uma parte da vida para dedicar aos sonhos, ideais e realizações que não queremos que morram conosco. Dr. José Salvador Silva. Esse é craque. Eu acho que é exatamente isso, né? É o tempo que a gente dedica para poder fazer a construção que a gente quer aí ao longo do tempo, de sonho, de ideal, de realização e por aí vai. PCO. Boa noite a essas jovens médicas, diretoras. O Mater Dei é uma situação interessante que eu conheço antes dele nascer, porque o doutor Salvador foi quem trouxe os meus 2 filhos a mim. Foi ele quem o médico que tirou o Gustavo e o Paulinho, ainda no Hospital Belo Horizonte. Depois disso, eu vi nascer o Mater Dei, por isso tem um carinho todo especial. E hoje eu pedi com carinho ao Henrique, Márcia Maria Norma. E eu queria saber delas quais são os projetos para frente, porque eu fiquei impressionado ao ver recentemente em Salvador o prédio que estão fazendo do Mater Dei. Fiquei impressionado, o motorista de táxi me chamou a atenção. Aqui vai ser um hospital de Minas Gerais. O Mater Dei é esse mesmo. Além de Salvador, vocês vão para outros lugares? Você fala, eu falo. Eu começo a falar e você fala. Como você acompanhou a gente a vida toda, né, Paulo? Você sabe que a gente não é de ficar sossegado. Então, nós começamos aqui em 1980 com o Bloco 1, aqui do Hospital Mater Dei Santo Agostinho. Em 2000, já inauguramos o Bloco 2, que você também viu. Depois fomos para a unidade da Contorno em 2014. E em 2019, fomos para Betim Contagem, fora aqui da região, né, do centro aqui de Belo Horizonte. Estamos na região de Betim Contagem, já com o hospital funcionando. A gente resolveu ir para Salvador. A gente entende que Salvador... Minha mãe é baiana, né? Não foi só por isso que a gente foi para Salvador, mas é a porta de entrada do Nordeste. É uma região que a gente entende que é carente de bons hospitais e a gente acha que pode levar uma medicina, acredita que pode levar uma medicina diferente para a região Nordeste. E o nome também, né, doutora Maria Norma? Salvador. Salvador. Mater Dei Salvador. Salvador. Então, assim, é uma coincidência minha mãe ser baiana, de Feira de Santana, então nós temos tios que moram lá, a gente conhece muito a cidade, realmente a obra está muito bonita. Numa região muito bonita lá do Rio Vermelho, em 2 avenidas importantes. Eu acho que esse projeto vai ser muito bom para a região de Salvador. E a nossa ideia é continuar assim, formando uma rede e continuar crescendo, né? Olhando em outros lugares que são carentes, que a gente pode levar a nossa filosofia, a filosofia Mater Dei de ser. A gente entende que a gente tem que ir para um lugar e ser diferente, fazer diferente, não fazer igual o que está lá. A gente quer levar o DNA do Mater Dei para outros estados do Brasil e regiões. Não sei se a Márcia quer completar. Eu acho que essa frase que o Gustavo falou aí de papai, né, é uma frase muito emblemática mesmo, né? Ele escreveu essa frase num quadro negro quando ele estava para construir o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, que é o nosso primeiro hospital, né? E ele, na época, era na época do overnight, nós que somos mais velhos aqui, né, Paulo, sabemos o que isso significava, né? Então, o dinheiro parado no banco rendia 800% e ninguém queria investir e mobilizar um capital numa estrutura como um hospital. E ele tinha um sonho, né? Um sonho, ele e mamãe tinham um sonho de levar a filosofia do consultório deles para dentro de uma instituição hospitalar, que é o atendimento humanizado, individualizado e personalizado. Então, ele disse que estava no fundo do auditório, as pessoas que estavam indo com ele para esse desafio estavam desistindo de colocar dinheiro que a obra estava exigindo. Ele levantou e escreveu no quadro essa frase.
E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história, porque nós sempre fomos desafiados, independente de sermos mulheres ou de sermos homens, a pensar grande. Isso é uma característica que nossos pais colocam muito nas nossas cabeças. Falando das frases emblemáticas aí, ele sempre colocou para a gente o seguinte: você pode muito mais do que você imagina que você possa fazer. Então, nós fomos criados sendo desafiados a nos superar. E eu acho que esse nível de exigência, esse nível com muito amor, muita disciplina, né, muita respeito também, valorizando muitas individualidades de cada um, mas eu acho que isso tem a ver com a expansão do Mater Dei que na fase que nós estamos, Paulo. Nós sonhamos em ser melhores, né? Não poderemos não ser os maiores, mas de ser os melhores, nós trazemos isso no nosso DNA, de levar a medicina da mais alta qualidade para os nossos pacientes, que confiam um bem maior para a gente que a saúde, e nós estamos nesse ritmo de expansão, né? Salvador vai ganhar um equipamento hospitalar de altíssimo nível, acoplado a um centro ambulatorial, que vai ser o suporte. Nós já estamos, quando um hospital novo nasce assim, não nasce só o hospital, né? Nasce também pessoas que vão trabalhar nesse hospital, têm que ser trabalhadas, processos, fluxos, sistemas, a integração nossa com a comunidade. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. E o nosso sonho é limitado, nós queremos crescer, isso não tem dúvida, nós queremos crescer e levar isso para outras praças que, porventura, estejam precisando dessa filosofia nossa de atendimento. Está claríssimo, e essa posição aí de desafio, a gente nota com clareza na fala da própria Renata aí, do período que ela estava lá na pandemia, na gestação, de trabalho, de dedicação. A fala dela mostra essa importância do trabalho no dia a dia de cada um de vocês. Maria Norma, me diga uma coisa, dentro da sua experiência como profissional da saúde e como gestora de uma rede como o Mater Dei, o que você entende que, de fato, vai ter de transformação a partir do que a gente passou nesses últimos 12 meses? E aí eu estou falando dos 12 meses mesmo, março de 2020 a março de 2021. O que você entende que vai trazer de mudança no dia a dia das pessoas, do atendimento, do comportamento, de maneira geral, do negócio que vocês atuam, no que diz respeito ao atendimento, ao comportamento do paciente, do usuário? O que você acredita que nós vamos ter de mais impactante aí, de transformações daqui para frente? Olha, eu acho que com certeza as coisas não vão ficar do jeito que era. Existe um antes-Covid e um pós-Covid. O que eu vejo hoje, a gente tem, principalmente na área de tecnologia, né, na área da inovação, com a telemedicina, por exemplo, que é uma coisa que no passado você não imaginava se consultar via uma tela de computador com o médico à distância. E hoje a gente já consegue levar, através da telemedicina, ajudar muitos pacientes que não vêm ao hospital. A gente acredita também que o paciente vai cuidar mais da sua saúde, vai se preocupar mais com a sua saúde em relação a essas doenças que estão vindo por aí. Em casa, por exemplo, você não vai ter mais o ambiente que você tinha antes, que era trabalho fora e trabalho dentro de casa. Hoje você consegue fazer home office na maioria das empresas, né? Nós aqui no Mater Dei trabalhamos todos os dias da mesma forma, mas eu acho que o trabalho invadiu as casas e invadiu a vida de todos dentro de casa, entrando e as pessoas trabalhando muito mais. O que a gente pode contribuir como rede hospitalar, como medicina, eu acho que é principalmente no que acontece fora do hospital em relação à prevenção de doenças, a orientações para as pessoas em relação a como cuidar da sua saúde, a importância de se fazer um check-up. Eu acho que nessa linha que a gente vai mudar muito daqui para frente. O que você tem visto aí, Lara, dentro da sua busca aí de inovação, o que você entende que a inovação pode, de fato, fazer de mudanças para frente aí em um futuro imediato, além da telemedicina? Então, na verdade, do que eu tenho visto é que a inovação vai estar presente em todas
as frentes, né, em saúde, em todas as frentes possíveis. Então, né, a gente trabalha muito com termos para definir cada um dos tipos de tecnologia, mas, por exemplo, tem tecnologia desde para poder tratar doenças, então, pessoas trabalhando com essa tecnologia, né, que são as biotechs que a gente fala, mexendo com essa questão de tratamento de doenças, novas formas de tratar as doenças, tanto empresas lidando com criação de dispositivos, então, dispositivo de aplicativo de celular, por exemplo, para poder as pessoas se comunicarem. Então, tem muito, a gente fala, né, ligado ao bem-estar, que lida com todas as pessoas. Tem muita questão da saúde mental, alimentação, exercício físico, como que isso tudo ficou na pandemia, como que as pessoas vão continuar fazendo exercício físico, por exemplo, com a academia fechada. Então, muito aplicativo, muito pulseira que mede batimento, que mede, né, a pulsação, a oxigenação da pessoa, então, para ela poder fazer exercício físico em casa, a questão da saúde mental para as pessoas, né? Ficar em casa o tempo inteiro e não sair, não ver as outras pessoas, isso afeta as pessoas. Então, muitos aplicativos também surgindo nesse sentido, de tanto usando a telemedicina, né, as pessoas conversando com o psicólogo pelo celular ou pelo computador, quanto com chats também. Então, a pessoa manda chat com o psicólogo e na hora responde, conversa, para aliviar uma certa dor dessa pessoa. Então, tem todas essas frentes, e tem também questão de descoberta de novos, né, aparelhos, novos devices, né, que a gente chama de medical devices, para poder facilitar a vida do médico no dia a dia, facilitar a vida da pessoa como paciente no dia a dia também. Então, o que está vindo muito forte é o uso de inteligência artificial, o uso de machine learning, isso tudo vindo, abarcando toda essa questão da saúde. E eu acho que vai estar em todas as áreas da saúde, não tem como escapar, não tem como tentar seguir o normal de antes, porque já mudou e vai só continuar mudando. E é igual, né, a gente também fala isso, o hospital não vai ser mais só um hospital para tratar pessoas doentes, não existe mais isso. Então, agora é amplo, é a saúde, tratar as pessoas, não só tratamento de doença, mas acompanhar a pessoa na vida, acompanhar a pessoa enquanto ela está saudável também, para ela permanecer saudável e estar agora, né, com a saúde. Ela não vai estar só indo para um lugar para achar tratamento ou para achar um médico, alguma coisa assim. Eles vão estar em todos os lugares e a pessoa vai poder estar ali em casa, na rua, andando, em qualquer momento ela vai estar tendo aquele acesso à melhoria da saúde dela. De maneira prática, em relação ao que a Lara coloca sobre esses equipamentos e essas tecnologias, doutora Márcia, qual que é o prazo que a gente pode... Tudo bem, tem muita coisa já funcionando, mas outro dia eu perguntei, nesses próprios eventos que a gente fez aqui de saúde, uma das coisas que eu perguntei foi vinculado aos equipamentos que já existem de medição, por exemplo, no próprio iPhone, nos próprios smartphones, nos relógios que fazem esse tipo de marcação. Já existe efetivamente uma integração desses equipamentos que são usados aí no dia a dia com a central médica, por exemplo. Como exemplo, eu passei a correr e passei a usar um equipamento lá que é o Strava para poder medir o que eu estou fazendo, o percurso que eu estou fazendo, ele dá algumas informações a mais. Esse tipo de tecnologia, ele já está sendo efetivamente integrado à matriz dos hospitais? Ele pode ser, sem dúvida nenhuma, Gustavo, mas o que a gente tem que pensar, a tecnologia hoje ela está avançando muito rapidamente, né? O conhecimento hoje ele está muito amplo. Agora, quando a gente pensa na saúde, nós temos que pensar em valor. O que a gente vai criar valor para esse sistema de saúde? Todos nós, eu acredito que se você perguntar qualquer brasileiro ou qualquer pessoa no mundo acha seu seguro de saúde caro, acha que paga caro para ter saúde. Então, nessa equação de valor,
a tecnologia tem que vir para ajudar, mas você pensar assim, fazer a melhor jornada para o paciente, então a sua experiência enquanto paciente tem que valer a pena. Eu, por exemplo, eu tenho um relógio desse que marca essas coisas todas, eu fico louca, é coisa demais, você não tem nem tempo de ver a quantidade de informação que está ali. Então, tem que te propiciar uma jornada boa, que não seja penoso você procurar um serviço de saúde. Então, a gente já tem iniciativas com a jornada digital do paciente, a Renata depois pode falar mais isso. Nós temos que ver o desfecho da doença, porque nosso negócio em si, né, é o paciente, a gente conseguir atendê-lo naquela angústia daquela doença também. Então, a gente hoje tem formas bem objetivas de medir esse desfecho da doença, e embaixo vem o custo, tanto o custo emocional como o custo financeiro para você adquirir esse valor, né? Então, no numerador, você tem a jornada do paciente, você tem o desfecho clínico mesmo da doença, e embaixo você tem o custo. Então, aí você tem essa equação de valor. Eu acho que tudo que a tecnologia puder fazer para melhorar a jornada, para melhorar o desfecho e para diminuir o custo, eu acho que ela vai ser super bem-vinda. Informação, a gente tem muita hoje, tem muita informação, mas a gente tem que inserir essa informação nessa equação de valor. Porque hoje, se você entrar num prontuário eletrônico de um paciente, você tem muita informação, mas o desafio é trazer informação relevante. E aí a tecnologia e a inovação está nos ajudando demais com essas técnicas que a Lara falou de machine learning, de inteligência artificial, etc., para trazer informação relevante para o médico na hora que ele estiver de frente do paciente. A gente hoje tem alertas no hospital que funcionam, que no passado você nunca pensava isso. Então, quando um paciente começa a apresentar deteriorização dentro do hospital, o painel já apita, já vai uma mensagem para o celular do médico. Então, tem muita coisa, e eu acho que o desafio da gente é saber captar, e eu sei que a Lara está trabalhando com isso, né? Saber captar qual dessas startups, qual dessas inovações vão criar valor, vão realmente agregar alguma coisa que faça a vida do paciente melhor, que faça a vida dos profissionais que trabalham no hospital melhor, menos penosa, a um custo que a gente possa pagar. Então, esse é um grande desafio que a gente está enfrentando agora, e a Covid-19, sem dúvida nenhuma, acelerou isso tudo demais da conta. Foi uma grande... Mas, ao mesmo tempo, agora também, olha que coisa engraçada. A gente já começa a ouvir muito que o novo normal ia ser as pessoas isoladas, todo mundo... eu acho que isso que a gente está fazendo não tem volta, né? Que são os encontros virtuais, essas coisas, mas as pessoas estão começando a sentir muita falta de se encontrar, né? Muita falta do contato humano, muita falta dos encontros. E aí vem toda essa dificuldade de isolamento social que a gente precisa fazer mesmo nessa fase que a gente está, vem tudo isso que a gente está vivenciando agora. Mas eu acho que a tecnologia entra nessa equação, entendeu? Quanto mais ela acelerar qualquer desse numerador, o denominador, nós vamos criar valor, e eu acho que a gente vai estar no caminho correto. Eu já estava seguindo aí para você, Renata. Nós temos aí mais uns 15 minutinhos pela frente. Eu queria falar justamente dessa parte aí tão fundamental. A gente tem informação espalhada por tudo quanto é lugar. Informação boa, informação ruim, fake news, fake de verdade, o que for, cheio de coisa aí passeando. Muita informação espalhada. Nós estamos no momento da informação instantânea. O que o iPhone fez aí há 10, 11 anos atrás foi colocar, de fato, a enciclopédia, as informações todas que a gente tem dentro da mão, da palma da mão. E isso foi mudando uma série de costumes também, de comportamentos a partir dessas tecnologias e dos serviços que passaram a ser prestados. Por exemplo, a própria Rede Mater Dei, junto com a Drogaria Araújo, criou um tipo de atendimento, um tipo de serviço que certamente seria impensável 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ele passou a ser possível a partir desse avanço da tecnologia, facilitando equipamento móvel, transmissão rápida e fazendo a coisa se aproximar de fato. Então, aproveitando essa colocação aí desse modelo que vocês criaram junto com a Araújo,
eu te pergunto, como é que vocês, então, estão se preparando aí para... E o que muda na comunicação depois desse Covid, depois desse momento aí de tanta aflição que a gente está passando, com esse período de tantas informações certas e erradas? Como é que a Rede Mater Dei, então, você como diretora de marketing e comercial, como é que vocês estão se planejando para frente para contribuir com boas informações, com informações corretas, com uma comunicação cada dia melhor? Como é que a Rede Mater Dei enxerga esse movimento para frente? Falando também, obviamente, da questão da digitalização em geral. A gente, né, é um pouco clichê falar, mas a gente acha que, né, no ano de 2020 a gente fez literalmente do limão à limonada, né? A gente começou a identificar algumas oportunidades que seriam necessárias para a gente realmente começar a conviver com o diferente, né? Com o que estava acontecendo, com tudo que a gente estava convivendo. Então, a gente, uma das iniciativas foi essa da Araújo, que foi super importante para a gente. A gente começou a olhar para o nosso paciente, para os nossos stakeholders, e aí a gente olhando para o paciente, olhando para o operador, olhando para o médico, para os nossos colaboradores, para a gente começar a entender o que estava mudando nas necessidades dele, né? A gente sempre fala que a gente gosta de colocar o nosso paciente no centro do cuidado, e para isso a gente precisa entender quais são as necessidades dele, se a gente está suprindo essas necessidades. Então, a gente começou a ver uma mudança de comportamento, né? Uma mudança assim, uma mudança na forma de questionar e na insegurança também da convivência. Então, uma das iniciativas que a gente fez também, que foi super importante, foi a criação de uma solução digital, onde a gente vai conseguir, né, dar uma integração e agilidade maior nas jornadas dos nossos pacientes dentro da Rede Mater Dei de Saúde. Então, a gente vai pegar, a gente está criando uma solução, né? Essa solução ainda a gente não lançou, mas ela já está, a gente já tem o MVP dela, né, o protótipo dela, onde a gente vai conseguir que esse paciente consiga ver toda a sua jornada na mão, na palma da mão dele. E aí, o que a doutora Márcia falou, que é muito importante, a gente precisou de um tempo grande para mapear essa jornada, identificar todos os pontos, os touch points desse paciente na Rede Mater Dei de Saúde, para que a gente realmente respondesse às suas necessidades. Então, foi um trabalho extenso que a gente fez como consultoria, onde a gente se colocou no lugar, mais uma vez, desses pacientes, para entender quais eram as necessidades deles e o que nós precisaríamos entregar de diferente para mudar essa insegurança, dar uma maior agilidade nessa jornada dele e uma integração também, que a gente viu que era algo que para ele agora fazia ainda mais sentido, né? Então, a gente tem tentado também, ao ouvir esses pacientes, ao estar mais próximos deles, entender o que é necessário para dar uma segurança maior. E aí, uma campanha que a gente fez, né, que vocês acompanharam, foi alguns sintomas não podem esperar, né? E era ouvindo um pouco a necessidade desses pacientes, a insegurança deles de estarem dentro de uma unidade hospitalar. Então, a gente precisava, de alguma forma, comunicar a eles que eles estariam mais seguros estando aqui, né, tendo alguns sintomas que precisariam ser atendidos, do que estando nas residências deles. Então, a gente tem tentado criar, tanto no meio digital, como no meio físico também, e aí a gente, né, todo mundo, acho que a maioria das pessoas acompanha, quem são nossos clientes sabe, né, das visitas que a gente faz aos pacientes. Então, a gente é muito próximo, a diretoria, né, ela visita cada andar dos pacientes para entender um pouco, para estar frente a frente e ouvir um pouco desses pacientes, o que a gente pode melhorar. E com a pandemia, obviamente, a gente teve que suspender essas visitas, né? E isso começou a fazer muita falta, e a gente começou a ter que buscar outras alternativas para a gente estar próximo desses pacientes e atender às suas reais necessidades. Então, acho que é um pouco disso, acho que é realmente ouvir o cliente, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que esses clientes querem, esses pacientes querem, mas pode ser que não esteja ao encontro do que a gente entenda naquele momento que é o necessário. Então, acho que foi ouvir ainda mais e se sensibilizar e estar próximo dos nossos pacientes. Acho que isso foi e está sendo algo bem presente no nosso dia a dia.
Tá claro, o Paulo César quer fazer uma pergunta ali. O áudio. O áudio. Hoje eu fico vendo que a medicina ela deixa de tocar nas pessoas pela tecnologia. Eu ainda sou daquele tempo que gosto de ir ao médico e que o médico me apalpe para poder falar. Hoje não tem mais isso. Como é que o povo de hoje não gosta mais disso ou é um costume? Maria Norma e Marta. Não, Paulo, eu acho que nós, como pessoas, gostamos muito desse relacionamento, gostamos que as pessoas conversem, que olhem o olho no olho, isso que a Renata falou. A gente sente muita falta de conversar com o nosso paciente que está aqui, de saber o que ele pensa. A gente é muito próximo dos nossos médicos, do corpo clínico. O falar distante, igual a gente está falando, resolve muito a nossa vida, mas o encontro pessoal eu acho que não substitui, nem para nós, nem para as gerações que estão vindo por aí. Né? Eu acho que a medicina não vai passar a ser só via sistema, via computador. A gente tem que ver o médico, a gente tem que confiar no médico, tem que confiar no profissional, tem que ter essa ligação direta. O seu pai, o Dr. Mário do Belfort, seu pai tinha um costume de todos os dias visitar cada apartamento do paciente. Isso tem um valor enorme. Continua sendo feito isso? Pois é, nós dividimos o hospital, cresceu muito, né? Eu, Márcia e Henrique, participamos da época que o papai visitava e dividíamos com ele andares junto com o doutor Elvésio também, que era diretor do hospital. Depois, vindo mais diretores e a terceira geração, a gente começou a dividir, cada um ficou responsável por um andar, visitando os pacientes e sempre trocando os andares. Só que com a pandemia, a gente afastou isso, porque a gente passou a não visitar, nem o paciente gosta, nem a gente também tem que, né, ficar um pouco mais afastado das pessoas, e aí a gente passou, teve esse distanciamento. Daí o que Renata falou, a gente começou a criar novas formas de entender o paciente, do paciente se comunicar mais rápido com a gente. Mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e a gente vai voltar um dia, e se Deus quiser, em breve, a ter esse contato novamente com o nosso paciente. Ô Paulo, falando aí na tecnologia, né, lembrando, nós criamos no hospital um QR Code que a gente colocou nos apartamentos, caso alguém quisesse falar, dar alguma sugestão, fazer alguma reclamação, dado que os pacientes eles passaram uma fase, nós até discutimos isso essa semana na nossa reunião de diretoria, que está na hora da gente voltar, que hoje a gente já tem muita segurança de dizer que uma pessoa com máscara, ela protege, se protege e protege ao outro, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai voltar. Mas, voltando à sua questão aí da medicina, eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Hoje a gente tem muita tecnologia, tem muita medicina diagnóstica embutida, que é de um valor enorme em medicina, mas nós aprendemos uma coisa na faculdade de medicina, né? A clínica é soberana. Então, às vezes, resultado de exame vem errado, resultado de laboratório é uma fábrica, né? Não é que, às vezes, eu tenho cliente que faz algum exame num laboratório concorrente ao nosso e que eu estranho o resultado, ela fala assim, o laboratório é ruim. Eu falo, não, o laboratório não é ruim, mas é uma máquina que processa exames hoje e toda máquina falha. Né? Nem toda máquina não existe máquina 100% perfeita. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio nessa vida. Eu acho que outra coisa que nós sabemos, que é cientificamente comprovado, que só de você ir num médico de confiança, aí nós temos que provar se é ir pessoalmente ou se é ir por via digital, a gente não tem isso ainda cientificamente falando, mas só de você ser escutado, de você ser atendido e cuidado, mais ou menos 60% dos doentes curam do seu mal inicial, sem exame, sem nada. Então, essa interação com médico-paciente é muito importante, né? Eu acho que o médico que também acompanha nós da ginecologia, a gente tem uma coisa muito boa, que eu acho que é uma das melhores coisas da ginecologia obstetrícia. A gente pega, às vezes,
uma menina e acompanha até a idade mais velha, né? Então, hoje eu faço parto de meninas que nasceram comigo e tenho clientes que eu fiz o parto que já estão na menopausa, na senilidade. Você acompanha uma família inteira. Então, isso você sabe o histórico da família, você sabe os problemas da família e você ajuda muito. Mas hoje, para você fazer uma medicina boa, uma medicina de ponta, você tem que coordenar isso com toda a tecnologia que a medicina hoje pode dispor, né? Antigamente, uma cirurgia que você fazia cicatrizes enormes, hoje você resolve com cirurgias minimamente invasivas, com cateterismos, Então, a medicina evoluiu muito. Eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio, sabe? O equilíbrio é fundamental nessa relação. E agora esse novo normal que tanto se falou, eu acho que não vai ser nem tanto como a gente imaginou lá em junho, julho do ano passado, e nem tão pouco como a gente fazia antes, né? Vai ter um equilíbrio, uma nova forma de se fazer as coisas, sim. Claro, certamente vão ter grandes mudanças aí no decorrer desses próximos tempos, a tecnologia, o comportamento humano, essa questão das restrições e das inseguranças que foram criadas a partir do Covid, mas, obviamente, a gente espera que isso tudo passe o mais breve possível, conforme a doutora Maria Norma falou, e pelo que a gente torce também. Graças a Deus que a gente tem equipamentos, empresas locais como o Mater Dei, que fazem da missão aliás, pelo contrário, fazem do amor, da paixão, uma missão contínua de prestar bem o serviço, de atender bem as pessoas. E não é à toa que, por exemplo, a gente recebe mensagens como essa aqui. A Jaqueline manda uma seguinte mensagem: em outubro de 2020, minha filha sofreu um grave acidente. Mesmo tendo sido na Pampulha, não tive dúvida de levá-la para o Mater Dei. Fomos para a unidade da Contorno. Não fomos atendidos por médicos e enfermeiras. Fomos atendidos por anjos. Sou eternamente grata por ter recebido o carinho e atenção que recebemos. Vocês são os melhores. Jaqueline Ledo. A Jaqueline, por acaso, é gerente da Copa Airlines aqui em Belo Horizonte. E também recebe aqui agora a Heloísa Aline. Que bacana ver essas mulheres sérias e competentes nos prestando informações de relevância. Então, de fato, eu sou, de fato, convicto em relação ao amor que vocês dedicam a essa história. Reconheço ela a partir dessa relação que o Paulo César criou lá atrás. A minha mãe é uma apaixonada por todas e por todos vocês, doutor Salvador, doutora Maria Norma, Henrique, cada uma de vocês que estão aqui participando conosco. Então, é uma história muito linda, espero que vocês consigam expandir essa história para o máximo do nosso território brasileiro e depois avançando ainda mais. Vocês têm competência, histórico, vocês têm braços, porque, por sorte, vocês conseguiram fazer uma cadeia familiar que consegue dar vazão a essa expansão e com pessoas, novos personagens 100% dedicados, como essas duas que a gente está vendo aqui, tanto a Lara quanto a Renata. Então, uma alegria para nós fazer esse evento do Conexão Empresarial, tendo vocês quatro, conhecendo um pouco melhor dessa história, e eu não tenho a menor dúvida que a gente ainda vai ter muitas boas histórias para contar no decorrer. Então, eu queria ir já agradecendo a vocês quatro. Antes de encerrar, eu vou falar sobre o sorteio que a gente fez. O sorteio foi feito pelo equipamento que eu acabei de dizer aí, que é o Sorteios Gol, e a gente tem, eu vou mostrar aqui para vocês, o sorteio sendo feito. Foi esse aqui. Deixa eu ver se está conseguindo enxergar. É esse aí, ele já foi feito, a gente tem duas ganhadoras, e essas duas ganhadoras são, aí ó, tá aí, Eliane Ramos e Isabela Andrade. Eliane está difícil de fazer check-up, viu, Eliane? Só assim mesmo, você ganhando. Ela nunca faz, né?
Ela Então, só está jogando para frente. Só está jogando para frente. então ela acabou de ganhar o check-up, recebendo aqui outras mensagens, o Romeu Alves mandando aqui, falando que está vendo também.